Beijo o coração, porque eu sempre sou fiel. Eu fecho a boca do leão, na cova estou com Daniel. Sou eu aquele, o grande eu sou. E onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dar-se-vos já. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Quem tem a fé de Abraão, o mundo sempre há de vencer. Quem quer ter firme o coração, precisa igualmente crer. Sou eu aquele, o grande eu sou. Estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dar-se-vos já. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Um terremoto e vento após, do céu um fogo e muito furor. Ouviu Elias a minha voz, voz do eterno, voz de amor. Sou eu aquele, o grande eu sou. Onde estás, também estou. Não disse eu, há muito já. Pedi, dá-se-vos já. Pedi com fé e com fervor, e vos darei o Consolador. Boa noite já, boa tarde ainda, né? Boa tarde, queridos. A paz seja com todos que estão chegando agora, que vão chegar depois. Estou fazendo a live um pouquinho mais cedo para não perder hoje de ter live também, para chegar a palavra de Deus, né, juntinho. Eu, pastora Raquel, mais uma vez aqui representando a igreja do qual fazemos parte, Igreja Evangélica Subimos com Jesus, que está desde 1966, divulgando a salvação. E a Subimos com Jesus fez 59 anos. É isso mesmo, estaremos comemorando agora, dia 29, com um culto especial de agradecimento a Deus. E quem ganha nesse dia somos nós, porque estaremos sendo presenteados por Deus com a presença dEle, e o Senhor vai estar também enviando para nós o Bispo Nilton, a Bispa Miriam, o Pastor Iago, de lá de Tatuí, e também vai estar junto com a gente a Thalita e o Rodrigo e o Grego, né? Lógico, o Rodrigo vai estar tocando também. A Thalita e o Grego tocando e cantando lá no dia 29, é muito gostoso, é um louvor muito gostoso. E eu quero que você não deixe de participar, fique presente com a gente. Eu e a minha equipe estamos aí buscando e orando para que esse dia seja sobrenatural. E faça a sua parte, convida alguém, chama alguém para estar junto com a gente. E vai ser gostoso, nós subimos com Jesus. Deus, Ele sempre age, né? E não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém pior do que ninguém. Existe um Deus que Ele sim vai ser honrado, vai ser glorificado, vai ser clamado, e a gente sabe que as misericórdias de Deus
elas se estendem sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja. Então, creia que você vai estar no dia 29 e creia que alguém que você está convidando, pessoas que você está convidando, também vai estar presente. Já quero agradecer a presença na live da Sandrinha, do Pastor Mário, do Wagner, do Samuel, da Ariane que está chegando aí, está chegando o Augusto, ai que Deus seja louvado, que está aumentando aí. Eu não estou vendo a contagem, não consigo ver, mas você vem chegando e vem dando a sua paz, o seu oi, e vem chegando aqui juntinho, para que o Senhor possa continuar aqui trazendo a palavra de fé, a palavra de unção, a palavra de graça. Paz, Ariane. E vem chegando devagarinho, porque ninguém estava esperando que era esse horário, né? Nem eu também consegui parar no lugarzinho e pensei, idade, não dá tempo de fazer a live. Eu quero deixar sempre um recadinho de Deus para o pessoal da Subimos com Jesus e para quem caminha conosco. Tá a Mia, a Clarinha também aí, glória a Deus. Sejam bem-vindas. E o Djalma também está chegando agora, e glória a Deus por isso. Nosso coraçãozinho está aí batendo forte para o dia 29. Tem gente que está, ó, tentando te despistar desse dia. Gente chata, tem gente endemoniada que está tentando tirar as pessoas desse dia. Inventa tudo para tirar você, para não deixar os seus convidados chegarem. São pessoas endemoniadas. Mas na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora que as pessoas estão pensando em arrancar a própria vida, né? Daí corre para Jesus. Mas até quando a porta vai estar aberta? Até quando Deus vai estar esperando? Porque Deus coloca um dia especial para ter comunhão, para ter homens e mulheres dele que têm buscado a presença dele para orar, para interceder. Vai ser um ambiente de oração, um ambiente de louvores, um ambiente de músicas a ele. Vai ser um ambiente de consagração. Aí Deus separa um dia, separa um ambiente, separa um lugar. E as pessoas inventam um monte de coisa para não estar nesse dia. Gente, o verdadeiro cristão ama passar o aniversário na igreja, ensina os filhos na igreja, tá com dor, tá na igreja. Esse é o verdadeiro cristão, gente. Tá com dor, tá com o coração querendo ir para a igreja. Tem gente que fala assim, eu não vou para a igreja porque hoje estou mal. Ué, não é na igreja que a gente recebe a palavra de vigor? Não é naquele ambiente gostoso que a gente chama de templo, de igreja, que o Senhor nos traz respostas? Que a gente sente um impacto tão grande, tão forte, que modifica o modo da gente pensar. A gente chega com vontade de morrer, sai com vida, né? Sabe, gente sem vergonha, sabe disso, sabe dessa verdade, mas um bando de sem vergonha que fala assim, hoje eu não vou porque eu tô mal, hoje eu não vou porque eu tô com problema, hoje eu não vou porque eu tenho uma festa para ir. E Jesus fala muito nisso, Jesus mesmo, ele fala desse assunto. Seja bem-vinda, Sandrinha, já falei, a Michele, a Stephanie, o Yuri, beijinhos para vocês dois. E, gente, quantas vezes nós chegamos na igreja com vontade de desistir da vida e ver uma palavra ao nosso encontro, uma oração, e não é assim, ó, tá vindo porque o pastor, o obreiro, sabe do meu problema. A gente sabe que chega assim numa hora que a gente é impactado. São palavras simples, são louvores simples, que a gente sente a presença de Deus modificando o coração da gente. E não adianta, e as pessoas ficam assim, eu não vou por isso, eu não vou por aquilo. Não vai porque é incrédulo, porque na hora que bate o telefone, né? Pastor, eu tô mal. Vai lá um recadinho, né? Pastora, não esquece de mim. Pastora, ora por mim. Fulano, quando você for na igreja, ora por mim. Não é assim que a gente escuta? E na hora que a gente fala assim, Deus está chamando para um grande dia, um movimento de fé, né? Um avivamento para a tua vida, eu não vou. Gente, se eu que sou humana enxergo tudo isso, imagine Deus, né? E eu que sou humana, já estou desistindo de tanta gente. Eu não quero que Deus desista de mim, não. E eu sei que muitos de vocês estão passando por esse desafio, que você aguenta a choradeira das pessoas, aguenta escutando o problema das pessoas. Eu sei que você aí do outro lado
É a mesma coisa. Escuta um monte de problema, às vezes ajuda financeiramente as pessoas, leva para casa, tira a sarna da alma da pessoa, né? Fica lá aguentando, aguentando, aguentando. Você sai sugado. Eu tenho certeza disso. Você sai até pensando que já não tem mais alma dentro de você, de tanto escutar problema dos outros. E daí a hora que você fala assim, ó, vamos lá. Vai ter uma bênção, Deus vai operar. Aí as pessoas pegam e falam assim, ai, eu não posso. Ai, hoje eu tenho compromisso. Ai, sabe, hoje eu tô com problema. Não, mas a hora que bateu o telefone de novo pra mim, falando que tá com problema, gente, eu vou falar assim, vai procurar a cervejinha da festa. Não dá vontade? A Wanda fala assim, a porta da graça tá fechando, né? Aí dá vontade de falar assim, olha, vai procurar ajuda lá na festinha, lá onde você ficou, lá na caminha que você quis ficar, né? Não dá vontade de falar? Tem horas que a gente fala assim, porque a gente sabe que Deus opera. Naquela hora dos cultos, a gente sabe que Deus opera. E sempre tem uma pessoa tendo fricote, não deixando pessoas inocentes chegarem à casa do Senhor. Mas a palavra do Senhor fala que a gente tem que insistir em tempo e fora de tempo. Vai jogando a semente, vai plantando as boas novas. Porque as Escrituras dizem assim, quão formosos são os pés dos que levam as boas novas. E você vai levando, não desista. Porque do lado do joio sempre tem um trigo. E o próprio Jesus falou que não adianta a gente arrancar o joio porque arranca junto o trigo. E no último grande dia, Deus vai ter os seus anjos ceifeiros que vão separar o trigo e a palha. Então, continue, porque do lado do joio deve ter um trigo. E o Senhor vai te usar para levar vidas carentes. E tem mais, né, gente? Os demônios, eles oprimem o coração das pessoas. E ele tenta tirar de toda maneira o foco de Jesus Cristo, o foco da salvação, o foco da palavra de Deus. Hoje eu estava estudando um pouquinho, né, ouvindo a palavra de Deus, assim, a Bíblia, e eu estava refletindo sobre um homem das Sagradas Escrituras que não fala que ele é profeta, não fala que ele é filho de profeta, não fala nada disso. Ele é um discípulo de um profeta e passa a exercer a mesma função de maneira dobrada do que o profeta. Elias já estava no fim da sua jornada, chegando ao fim da sua jornada, o Senhor iria arrebatá-lo, né, num vento. E a palavra do Senhor diz que o Senhor separou alguém para ser aprendiz de Elias, e o nome dele era Eliseu. E Eliseu não começa o ministério dele com grandes feitos. O ministério de Eliseu, conhecidíssimo por todos nós, ele não começa vendo um milagre da parte de Elias. Ele não começa vendo um milagre da parte de Deus. Ele não começa também realizando milagres. O ministério de Eliseu, ele começa com algo chamado renúncia. Olha que interessante. Quando Elias passa, Eliseu começa a seguir Elias, mas antes ele vai, ele mata os bois, faz uma festa para sua família, para quem trabalha com ele, para despedir-se. Então ele abandona propriedades, ele abandona heranças, ele abandona a vida que tinha, ele abandona a família, abandonar o modo de falar ali, deixa para trás, ele dá tchau. Para viver, ele renuncia tudo que ele havia aprendido a viver, ele renuncia um sistema de vida, ele renuncia a família, ele renuncia os negócios dele, renuncia tudo para viver junto uma jornada de fé, para ser preparado pelo profeta Elias, preparado por Deus para ter uma jornada de milagres.
de lutas pelo povo de Deus. E a gente observa a vida de Eliseu, é incrível. Através da vida de Eliseu, a gente percebe que Deus não gosta de bullying. Porque já tem uma passagem que havia uns meninos que começam a zombar de Eliseu e começam a chamá-lo: calvo, calvo, você é careca, calvo. E o Senhor fica indignado e sai ursas para devorar esses zombadores do homem de Deus. Isso é quando o profeta, eu já chamo de profeta agora, quando Eliseu começa a sua jornada. Através de Eliseu, a gente aprende que seguir a Deus é despedir até mesmo quando estamos sendo preparados. Pensa comigo, Eliseu, ele despede, ele renuncia toda a vida dele para estar ao lado de Elias, aprendendo, vendo os milagres, ele está ali. E de repente Deus avisa a Elias que Elias seria arrebatado, Elias seria levado aos céus e Eliseu seria deixado. Chegou o momento disso acontecer. E quando chega essa hora, Elias começa a tentar se afastar de Eliseu. O profeta Elias começa a tentar se afastar de Eliseu. E ele falava: Senhor, aonde tu fores eu irei. Porque na cabeça de Eliseu, enquanto ele estivesse ao lado de Elias, o Senhor não iria arrebatá-lo. Então, chegavam os filhos de profetas, os profetas, e falavam assim, os anciões falavam para Eliseu: Eliseu, bem sabe tu que Deus irá levar o seu senhor, né, que era Elias. E ele falava: fiquem quietos, não fala isso, eu sei. Ele não queria ouvir, ele não queria saber. Porque na cabeça de Eliseu, ele já tinha renunciado tanto para estar no ministério junto com Elias, e agora ele tinha que despedir novamente de alguém que, na percepção dele, era uma pessoa que estava à frente, que estava na liderança, que estava ali com ele, alguém importante. Não só para Deus, não só para o povo de Deus, mas para ele também. E chega um momento que Elias não tinha mais como adiar isso. Ele falou assim: quando o Senhor me levar, o que você quer? Ele falou assim: Senhor, eu quero porção dobrada do Espírito que está em você. Ou seja, do Espírito de quem? De Deus, que estava em Elias. Ele falou assim: quando o Senhor me arrebatar, me levar, você estiver vendo, você receberá. E a palavra do Senhor diz que vem um carro como de fogo, cavalos como de fogo, e um redemoinho leva Elias para o céu. Enquanto Elias estava sendo levado, cai a túnica de Elias. Eliseu pega a túnica e aí começa uma trajetória diferente, porque ele não estava mais com Elias, mas com a porção dobrada do Espírito que estava em Elias. E agora a gente pode entender algo. Tem roupas na vida da gente, tem situações, eu vou chamar de roupas, situações que a gente escolhe, né? Que a gente é do cotidiano, é da vida. Mas tem vestimenta que é dada por Deus. Tem túnica na vida da gente que é dada por Deus. Tem unção, tem situações na vida da gente que é dada por Deus. Quando a gente utiliza daquilo que é comprado por nós, daquilo que é confeccionado por nós, não tem milagre, é uma vida normal. Mas quando vem com unção de Deus, quando é algo dado por Deus, lançado por Deus na vida da gente, e a gente pega e a gente veste, vem milagres, vem unção na vida da gente. A partir daquele momento, Eliseu dobra a túnica, bate no rio e o rio se abre.
A partir daquele momento, Eliseu não tem mais uma vida normal. Eliseu passa a ter uma vida de milagres. Ele é um homem que, já falei das ursas, né? Que o Senhor fica indignado com o deboche. Por isso que é muito perigoso o deboche. O deboche pode magoar o coração de Deus. Porque muitas vezes nós estamos debochando de uma calvície, de uma gordura, de uma magreza, de uma deficiência, de algo que está na cultura como algo que não, que a gente venha a denegrir a imagem do outro. Mas muitas vezes a pessoa está ali confrontando com o templo de Deus, com os projetos de Deus. E Eliseu era o templo de Deus, Eliseu era um projeto de Deus. Eliseu era alguém que o Senhor preparou com um profeta que era de tanto alto escalão, que o Senhor o arrebatou, que era Elias. Um profeta que conseguia fazer cair fogo do céu. Um profeta que conseguia eliminar profetas de Baal e de Astarote. Então, Eliseu não era qualquer um. Ele não era alguém que poderia se sair chamando de calvo zombando. Era alguém que tinha projeto de Deus. Por isso, muitas vezes, nós fazemos pouco caso de projetos do Senhor, de investimentos de Deus. Há mulheres, há homens, há crianças que são verdadeiros projetos de Deus. O Senhor colocou sobre essas vidas situações futuristas, situações de ensinamento. São pessoas que renunciaram heranças, são pessoas que renunciaram família, são pessoas que renunciaram os desejos da carne para viver o projeto de Deus. Gente, uma coisa é você renunciar algo na tua vida para viver o teu projeto. Outra coisa é você renunciar os teus sonhos, o teu conforto, a tua vida para viver o projeto de outro, ainda que seja Deus. E Eliseu havia deixado os seus projetos para trás para viver os projetos do Senhor, a vontade de Deus. E o Senhor o revestiu. A túnica de Elias em Eliseu significava revestimento dobrado. Espírito de Deus dobrado sobre Eliseu. Então nós temos que tomar cuidado. Assim também a palavra nos instrui que às vezes nós deixamos de abrir a porta da vida da gente, do coração, da casa, e não recebemos anjos do Senhor, porque muitas vezes nós estamos recebendo anjos do Senhor na nossa vida. Às vezes são anjos do inferno, mas também pode ser anjos do Senhor. Veja que Ló recebeu na sua casa anjos do Senhor. Abraão recebeu anjos do Senhor. Então, às vezes a gente fica pensando, eu tenho medo, mas o Senhor manda com que a gente creia, porque no meio de tudo isso tem projetos de Deus. No meio da calamidade, no meio da insanidade, nós não sabemos diferenciar quem é bom e quem é ruim. Nós sabemos só obedecer a Deus, aleluia. E a gente observa que quando nós somos vestidos com a túnica de Deus, com a vontade de Deus, não fala se é bonito, se é feio, mas é a túnica de Deus. Ali significa que nós estamos vestidos com um novo projeto na nossa vida, com os milagres do Senhor. E a palavra do Senhor nos diz que Eliseu, por exemplo, ele continua a escola de filhos de profetas, e uma ocasião, na construção das casas, dos pavimentos, eles haviam emprestado um machado, e o machado cai no fundo da água. E Eliseu, gente, para as criançadas aí que não gostam de estudar, é física, é química. É uma química, uma física da sabedoria dada por Deus. Hoje nós temos que estudar tanto para saber alguma coisa, mas quem tem o Espírito Santo é envolvido por uma sabedoria. Quantos estudiosos de física, de química, de matemática do passado eram homens que hoje a gente não tem isso na história deles, mas quem se aprofunda mais são homens
que tinham a presença de Deus, que tinham o Espírito Santo. A gente acha que todo físico, todo químico, todo cientista é ateu. Não, queridos. Maior parte dos antigos eram homens cristãos, homens que acreditavam nas Sagradas Escrituras, judeus. Então, quando eles tinham aquela visão matemática, aquela visão de física, aquela visão sobre química, sabe, sobre ciência, eram homens capacitados pelo Espírito Santo, que o Senhor dava para eles a chave na hora, dava a resposta dos seus estudos, das suas profundidades, e é essa a questão. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Tudo que é bom, perfeito e agradável, Deus está presente. Ó, crianças, como é importante estudar e como é importante você também ter o Espírito Santo de Deus. Os dois juntos faz ter pessoas incríveis, cheias do conhecimento e da sabedoria. E ali, quando caiu o machado, no fundo, eles ficaram desesperados, aqueles homens, porque era emprestado, era caro, não tinha como repor. E Eliseu mandou que jogasse um pedaço de madeira, um pedaço de pau sobre as águas e o machado flutuou. Até hoje, gente, é inexplicável, mas um dia será explicado na ciência isso. Outro ponto incrível. Hoje nós estamos muito na modinha que envenena, mas Eliseu tinha um jovem que trabalhava para ele, que era uma verdadeira topeira, chamada, agora eu esqueci o nome dele, estava aqui na ponta da língua, um jovem Geazi. E esse jovem era muito tapado, muito sem visão espiritual. E a palavra de Deus diz que Eliseu falou assim: vai, pega as ervas no campo para fazer um caldo, para dar de comer para os homens. E esse jovem foi e pegou ervas venenosas. E quando as pessoas foram colocar na boca, eles falaram: tem morte na panela, tem morte. E Eliseu, cheio do Espírito de Deus, com a capacidade química, física, sei lá, tudo que ele teve, ele colocou um bocado de farinha dentro da panela e o veneno foi tirado. Gente, esse é o Espírito Santo de Deus. Tem tantas coisas, ele ressuscitou mortos, teve multiplicação de alimento, sal na água amarga, outra parte de química, né, colocada ali. As águas eram amargas, não crescia nada em volta, não tinha como beber. E ele joga um bocado de sal na água, na fonte, e é transformado em água boa para sempre. Química, gente. Química da sabedoria de Deus. Força da sabedoria de Deus. Deus, quando Ele capacita, Ele dá visão sobrenatural sobre as situações. E eu tenho esse momento com você, para você continuar se lançando para as coisas de Deus. Uma pessoa, ela pode parecer simples, mas nela pode estar a virtude do Espírito Santo, a virtude de Deus. Nós sabemos tantas partes da vida de Eliseu, você sabe, da mulher sunamita, tantas coisas, mas chega no final, quando já os seus ossos estavam jogados, não era enterrado como um homem rico, mas enterrado como um qualquer, lá no vale de ossos, né? Lá no vale, jogado os seus ossos. Quando joga no buraco um jovem que havia acabado de morrer, um jovem que tinha morrido de uma... Porque Eliseu morre de uma enfermidade. Quando joga aquele jovem morto, em cima dos ossos de Eliseu, tinha virtude nos seus ossos, a ponto de ressuscitar aquele jovem que havia sido jogado em cima dele. E olha que controvérsia, né? Um cara que morreu de uma enfermidade, mas ele era cheio do Espírito Santo. Ele era cheio de virtude. Virtude a ponto que quando jogou o corpo de um homem, de um jovem em cima dele, o jovem ressuscitou. Deus em tudo. Deus em tudo. A glória de Deus, o manifestar é de Deus, a presença de Deus, a vitória de Deus, o agir é de Deus.
E como eu falei para vocês no início, muitas vezes a gente ignora que Deus está numa pessoa. A gente ignora que há projetos de Deus em alguém. Nós vamos nos tornando tão grandes, tão cheios de autorrazão, nós vamos nos tornando tão poderosos, tão dignos de tudo, que esquecemos da onde o Senhor nos tirou. Queridos, relembre todos os dias da onde o Senhor te tirou. Faz um memorial no teu coração, faz um memorial dentro da tua mente e lembra que Jesus te tirou das misérias. Lembra que Jesus, que o Espírito Santo usou alguém com compaixão por você para tirar você da prostituição. Deus usou um profeta, um pastor, Deus usou alguém simples na caminhada, na jornada, para ter compaixão da tua alma, para te convidar para um culto, para te convidar para estar junto. E o Senhor, com aquela compaixão incrível de você, tirou você do lamaçal do pecado. E porque quando se trata da vida de outros, nós não os utilizamos de compaixão. Quão grande fica o nosso coração, né? Depois de sermos resgatados, nós fazemos exatamente como o irmão do filho pródigo. Nós achamos que tudo tem que ser para nós, porque nós somos melhores, porque nós ficamos, porque nós continuamos, porque nós não abandonamos. Será que nós não abandonamos a fé estando na casa do Pai? Será que nós não estamos denegrindo a nossa fé, mesmo frequentando a casa do Pai? Será que só culpados são aqueles que saíram da casa do Pai? Será que é indigno só aquele que reconhece o pecado? Queridos, há muito nós fomos perdoados, mas para nós errarmos é em todo tempo. Todo tempo nós estamos errando. Todo tempo nós estamos falhando. Todo tempo nós estamos fazendo algo que não convém a Deus, sabe? E é necessário aprendermos a perdoar para podermos ser perdoados. Da mesma medida que usamos de misericórdia, o Senhor utilizará da misericórdia para conosco. A palavra de Deus é bem clara que pela mesma espada que nós matamos, nós seremos mortos. A espada não é somente aquele objeto cortante, não é somente a arma de fogo também que utilizamos, são as palavras, são as atitudes, é o nosso coração, que muitas vezes matamos o projeto de Deus antes dele estar terminado. Nós deixamos de crer no momento da vitória, nós desistimos no momento que o Senhor tem para nos dar a vitória. É engraçado que a palavra de Deus, a pastora Cláudia sempre me falava isso. Nunca se alegre com a derrota do seu inimigo, porque o Senhor, Ele recolhe a ira dele do seu adversário. Muitas pessoas não entendem que Deus bom que nós servimos. Nós servimos um Deus bom, queridos. E quanto mais você se aprofunda em conhecer Jesus, mais a bondade de Deus ela penetra no coração. Quem está certo? Quem está errado? Certo é aquele que olha para Jesus. Errado é aquele que quer fazer as coisas do seu jeito. Certo é aquele que crê na bondade de Deus e olha para a bondade de Deus. Errado está aquele que olha para os lados e espera do ser humano alguma coisa. Errado é a gente deixar de crer na bondade do nosso Deus. E a bondade do nosso Deus não é só para nós. A bondade do nosso Deus é para todos aqueles que creem. É para todos aqueles que querem a libertação. Eu creio que a passagem mais incrível está naquela hora que Jesus está entre os dois ladrões. E o Senhor mostra que o pecado de ambos era igual, a condenação de ambos era igual. Mas quando a mente de um se abre e enxerga que no centro, na cruz do centro, quem estava lá era inocente e não merecia estar passando aquela morte de cruz.
E ele fala claramente: nós realmente merecemos essa morte, mas tu nada fez. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha que lindo, gente. Que maravilhoso é isso. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. E lá na glória, pastora, lá na glória, o consolo do Senhor nos consolará para sempre. Todas essas marcas do pecado, as dores do pecado não mais vai fazer parte de nós, das nossas lembranças, das nossas memórias, porque para sempre viveremos aquilo que o Senhor foi nos preparar, que está em João 14. Queridos, é isso. Por hoje é tudo isso. Obrigado você que entrou, você que vai participar. Vi que está aí a Ritinha, a Simone Ravaiani, a Nadima. Quem mais está por aí que eu não tinha falado? Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo. Que Deus possa te dar cada dia mais a orientação do Espírito Santo. E lembre-se de tudo que você aprende no momento exato. Utilize, não para ferir, não utilize para jogar na cara de alguém a palavra, mas utilize para o teu próprio crescimento em Deus. Cresça em Cristo Jesus. Cresça, evolua em Cristo Jesus. Tá bom, queridos? Um beijo no coração de cada um. Fiquem na santa e bendita paz. Obrigada, pastor Mário. Deus te abençoe também. Deus abençoe a cada um. E todo mal, toda palavra mal dirigida. Wagner, Tamires estavam aí. Glória a Deus. Toda palavra mal dirigida contra a vida de cada um de nós já fique aniquilada. E venha vencer o poder do Espírito Santo de Deus. Venha vencer a vontade do Senhor sobre a tua vida e a minha vida. Obrigada, Rebeca, que está aí também. Deus abençoe. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Sidney, a Lúcia Helena, as crianças. Que Deus abençoe fortemente. Obrigada, queridos, por estar sempre fiel em nome de Jesus. Beijo no seu coração.